Olá, turma. Bem-vindos à nossa quarta videoaula da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, o responsável pela disciplina. Vamos continuar? O tema desta videoaula, nossa quarta, é a crítica filosófica do jovem Marx. Como sempre, em algum ponto da aula, eu ditarei uma questão que deve ser respondida e encaminhada no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Então, retomamos na trajetória de Marx, retomamos as reflexões e ao trabalho intelectual do jovem Marx até 38. Ali nós temos o legado filosófico desse pensador. Nesta videoaula, vamos investigar qual é a principal ideia, o ponto filosófico essencial nesse pensamento do jovem Marx. Posso resumir numa fórmula simples, que a grande questão com que Marx se depara nessas reflexões é a relação entre um devir necessário, entre leis de desenvolvimento histórico, entre desdobramentos que ocorrem quase automaticamente por meio do motor da contradição, e, por outro lado, a ação humana, inclusive a ação revolucionária. Então, qual é a relação entre um devir necessário e a ação humana? Esse é um tema filosófico central abordado pelo jovem Marx. De um lado, a necessidade, um enfoque, de certa forma, determinista. Do outro lado, a ação, que pressupõe livre escolha, que pressupõe liberdade. Como conciliar a liberdade do indivíduo, a liberdade da pessoa, com um certo determinismo, que impõe necessidade às mudanças históricas? Bom, a fórmula de Marx, ela dá um lugar, um papel, para a ação deliberada humana. Numa descrição da realidade e da vida social, em que há uma necessidade que comanda as transformações. Ora, qual é o papel, então, da ação num contexto em que as mudanças são inevitáveis? Em que a ação contribui para as mudanças? Se essas mudanças ocorreriam por si próprias, dada a lógica de transformação da sociedade, qual é o papel da ação humana nessa transformação? Como ocorre a ação humana? O que pressupõe a ação transformadora, a ação revolucionária? Pressupõe a tomada de consciência da realidade. Então, o indivíduo, ele percebe a necessidade dessas transformações e, com suas ações, com suas escolhas, ele contribui para ela. Digamos que o indivíduo é capaz de acelerar essas transformações. Para tanto, ele deve compreender o caráter antagônico da realidade, a necessidade dessa mudança, e se posicionar a favor desse curso de transformação. O devir, ou seja, o processo de transformação histórica, é visto como algo necessário, assim ele é pensado, e a ação humana, ela ocorre nesse contexto. Não é um enfoque totalmente determinista, mas certamente tem uma dose de determinismo. A ideia é que a ação cumpre o que é necessário. Tá? Quer dizer, existe um curso de transformações que se dão de uma maneira aproximadamente determinista. No entanto, a tomada de consciência, a ação racional, contribui para essas transformações. Digamos assim, a ação consciente, a ação racional, ela acelera os processos de mudança na sociedade. Então, embora haja uma dose de determinismo, na visão histórica de Marx, ele deixa um papel para a liberdade, para a ação transformadora.
De certa forma, há um problema aí, né? Se a transformação virá de qualquer maneira, por que é necessária a ação revolucionária? Se há um devir necessário, anunciado na análise filosófica de Marx, né, se nessa estrutura de pensamento se constata uma transformação necessária, comandada pela base material em transformação, em progresso constante, por que a ação revolucionária? O que explica, né, a postura política de Marx, que incita os agentes, as pessoas em sociedade, a atuarem no sentido revolucionário, já que a mudança virá de qualquer maneira como um dever necessário. Então, de certa forma, há uma contradição entre uma atitude passiva e uma atitude ativa, que a reflexão filosófica do jovem Marx procura lidar com isso, tá? O professor Aron chama isso de contradição essencial do pensamento filosófico do jovem Marx. Bom, vamos nos basear, entre outras fontes, entre os vários escritos do jovem Marx, as cartas a Arnold Hug. Recapitulando, o Hug foi editor, junto com Marx, do periódico de curta duração Anais Franco-Alemães, periódico de Paris, né? Marx permaneceu em associação com esse editor, com o Arnold Hug, apenas por um ano. Depois, o periódico foi fechado, né? E, no entanto, nessas correspondências, que ocorre exatamente no ano em que Marx se transforma, né, se declara comunista, o momento em que nasce o Marx comunista, ele troca várias cartas com um colega dele, o Hug, e vale a pena examinar algumas dessas cartas. Da biografia citada nesse curso, essas cartas aparecem na edição da Boitempo, da obra A Questão Judaica, ou Sobre a Questão Judaica. A Boitempo teve o cuidado de traduzir diversas cartas escritas nessa época, de Marx para Hug. Tá? E também vamos retomar o trabalho escrito no ano anterior, a crítica à filosofia do direito de Hegel, e a introdução, né, que foi publicada em fevereiro de 1943 nos Anais Franco-Alemães. Tá? Então, entre 42 e 43, Marx trabalhou na crítica à filosofia do direito de Hegel, no balneário de Kreuznach, no estado de Lua de Mel, e tempos depois ele publicou, em fevereiro de 43, a famosa introdução a esse livro, onde, nesse ensaio, Marx, pela primeira vez, se declara comunista. E essa introdução ela foi publicada na forma de artigo nos Anais Franco-Alemães. E, utilizando esse material, nós vamos continuar esse processo de identificar, investigando a origem, tá, da crítica de Marx à realidade social, que acaba na crítica à economia de mercado, ao capitalismo. Tá? Vamos entender a origem dessa crítica, o que significa criticar a realidade social. Qual é a motivação fundamental dessa crítica? Qual o aspecto central a ser criticado da realidade? Por que criticar a realidade? Porque ao se criticar, se compreende, né? A compreensão é crítica, ao compreender a realidade se critica, porque a realidade é antagônica, porque o homem não se realiza nessa realidade, e a crítica, ela é acompanhada do desejo de mudança, tá? Da busca de um novo mundo. Então, ao rebaixar a realidade, ao refutar a realidade como algo indesejado, algo que deve ser substituído, que deve ser superado, digamos assim, o jovem Marx antecipa o que poderia ser um novo mundo. Ele procura fazer isso sem ser dogmático ou utópico. Ele não quer simplesmente criar uma nova república de Platão, ou uma utopia, como no romance de Thomas Moros. Ele quer pensar as possibilidades de transformação partindo de uma crítica da realidade em que ele vive. E vimos na videoaula anterior
que essa crítica parte da religião. Ele critica a religião seria um pensamento alienado, uma crença alienada, produto de um mundo alienado, um mundo onde os homens atuam de uma maneira alienada. Então, ao criticar o problema no mundo, ele também aponta o problema da crença. Tá? Então, ele tenta identificar uma visão de homem, né, de ser humano. Nós vamos, ao longo dessa videoaula, poder discutir o conteúdo dessa visão. Ele idealiza um homem plenamente constituído, um homem verdadeiramente sujeito, e critica o homem alienado, que é o que existe nessa realidade, a realidade antagônica. Ok? Então, ele critica a realidade do ponto de vista filosófico, abstrato, teórico, tá? E critica também as ideias que os homens fazem dessa realidade. Ele critica o processo de formação da consciência, a consciência que as pessoas adquirem dessa realidade, que é doutrina, que é ideologia, não é análise científica, e tenta substituir uma consciência espontânea e não verdadeiramente pensada, uma consciência alienada dessa realidade, por uma consciência teórica, um saber científico dessa realidade. É isso que ele busca nas reflexões filosóficas. Tá? Então ele vai identificar, pela análise filosófica, e depois pelo trabalho em ciência social, entender exatamente o que é realidade, no que consiste o homem inserido nessa realidade. Tá? Se contrapondo à consciência que se toma dessa realidade inserido nela, a consciência alienada. Então ele contrapõe a visão científica da consciência alienada. Nas cartas a Hugh, ele comenta a esse respeito. Ele levanta a bandeira política, a bandeira revolucionária, de buscar a realização do homem mudando o mundo social em que ele vive. Então ele refuta o mundo social da sua época e antevê teoricamente o que seria esse novo mundo. Isso está nas cartas a Hugh. Então, nessa carta, se identifica algumas hipóteses fundamentais do pensamento do jovem Marx e a relação disso com a base hegeliana, as reflexões do filósofo Hegel, né, o sistema hegeliano de pensamento, e ele utiliza o enfoque hegeliano na crítica a essa realidade. A ideia, resumido numa fórmula muito simples e muitas vezes não muito bem compreendida, que é a tese hegeliana de que o racional é real, a realidade é racional. A razão sempre existiu, mas a razão nem sempre consegue se impor nos vários momentos históricos. A razão busca uma forma racional, mas essa racionalidade é desenvolvida na trajetória histórica. Ela tem percalços, ela não é obtida facilmente, percorre-se um caminho até a racionalidade. Tá? Então, a realidade racional corresponde a um mundo pleno, onde o indivíduo é um sujeito plenamente constituído, onde não seja nenhuma forma de alienação. Então, a bandeira do jovem Marx é favorecer a realização do racional. A ação revolucionária é a ação em defesa da racionalidade. A razão sempre esteve ativa no decorrer da história humana, mas ela não se realiza, ou ainda não se realizou completamente. Então, a maneira como o agente se comporta na realidade, a ação revolucionária do indivíduo, o desejo de transformação, faz parte da busca da realização da razão na realidade. A razão ainda não se realizou,
ela não se realiza por inteiro na sociedade burguesa, e como consequência disso, os homens não tomam consciência plenamente dessa razão, e com isso eles não têm consciência plenamente de si. A consciência da razão é a consciência da verdadeira essência humana. Em relação à política, à organização política, ao Estado, o que ele diz é que o Estado concreto, por exemplo, o governo prussiano ou o governo francês, ainda não é o Estado racional. O Kant acreditava que o Estado prussiano seria o modelo mais completo e desenvolvido do Estado racional. O que Marx escreve na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel é que Hegel está errado a esse respeito. O Estado ainda não se realizou na sua plena racionalidade. O Estado aí é um Estado que vem associado à alienação. É um Estado incompleto, é um Estado imperfeito, é um Estado que gera alienação. Não é a verdadeira realização do sujeito. Não é a realização histórica do sujeito humano. Tá? Então, a ideia é essa, né? Existe o que é a realidade imperfeita, e existe um modelo de realidade, o que deveria ser. Né? O que deveria ser é a realização da racionalidade. Então, não há uma oposição absoluta entre o que é e o que deve ser. O que é um percurso, é o caminho da realização. O que é a racionalidade imperfeita, a racionalidade incompleta. O que são as forças sociais lutando no caminho da transformação, que resulta, que deságua no estado plenamente racional, em que o homem se realiza como sujeito pleno. Então, no que está o germe, o embrião do que deve ser. Não são simplesmente o observado versus o ideal. É a realidade versus o conceito normativo. O que é o positivo, o que deve ser o normativo. Não. No positivo, existe o embrião do normativo. A racionalidade está em processo de constituição na realidade. O que o jovem Marx identifica é que, naquele momento em que ele vive, a racionalidade não é plena. Portanto, os estados da Europa Ocidental, o Estado prussiano, de onde Marx, o país de Marx, né, onde ele está inserido como cidadão, ainda não é o Estado plenamente realizado na racionalidade, e, portanto, os indivíduos ainda não são sujeitos autônomos perfeitamente humanos. Então, aquilo que ele constata é um estágio daquilo que deve ser produzido. Tá? Ok? Deve ser produzido como um dever histórico, como uma necessidade. Ok? Mas, assim, não significa que já produziu. Ou que necessariamente irá produzir, porque na trajetória histórica, o caminho em direção à constituição plena da humanidade, ele pode ficar bloqueado. Tá? A trajetória de desenvolvimento, ela pode encontrar obstáculos de difícil transposição. A ação revolucionária, ela vai minando esses obstáculos. Muitas vezes é necessário contribuir ativamente para o avanço histórico, aproximando a realidade do ideal racional dela, que é a verdade fundamental dessa realidade. Tá? Então, o determinismo, ele não tem uma força absoluta. É necessário a ação revolucionária para que a realidade racional se imponha. Tá? Então, essa é a fórmula examinada pelo jovem Marx. Tá? Analisa a realidade, nota uma realidade imperfeita, incompleta, mas a partir da análise da realidade extrai a razão de ser, o objetivo do que é da realidade observada. Tá? Nota-se que essa realidade
ainda não se constitui plenamente racional e abre-se caminho para a ação transformadora. Então, a análise da realidade identifica uma racionalidade que está em processo de constituição. E a ação racional, ela contribui para a mudança social, para que se alcance esse estágio de plena realização, de forma que o real se torna realmente, exatamente, o racional. Tá? Então, o que deve ser está implicado na razão. A razão aponta o ponto, né, em que se quer chegar, que é um estado racional, o homem plenamente constituído. Tá? Agora, descobrir para onde aponta o caminho, qual o objetivo de todas as transformações históricas, isso é objeto da reflexão filosófica. Tá? A crítica descobre, na realidade, a sua imperfeição, a incompletude. E a crítica identifica um modelo que se tenta alcançar, né? E esse modelo nada mais é que a plena realização da racionalidade na realidade. Tá? Essa hipótese, ela certamente tem compromisso com a filosofia hegeliana, mas no caso Hegel enfatiza o desenvolvimento categorial das ideias, em busca da plena compreensão da realidade, no sentido da realização do espírito. E Marx olha a transformação concreta da sociedade, a transformação política, a transformação da organização do Estado, tá? Tem essa perspectiva. Ele não está pensando no espírito plenamente constituído, no desenvolvimento da cultura, desenvolvimento das ideias que os homens formulam da realidade. Ele está pensando também na realidade, de como a realidade social ela se adequa de forma a transformar a condição de vida em sociedade plenamente racional. Essa é a hipótese fundamental da crítica do jovem Marx à realidade social de sua época. Então, nesse sentido, o Estado prussiano, concreto, existente até então, ainda não é o Estado racional. Então, nesse ponto, o jovem Marx se afasta de Hegel, essa é parte da crítica à filosofia do direito de Hegel. O Estado prussiano não é um modelo de Estado racional. Tá? É um Estado imperfeito. Okay? Se discute, na verdade, se Hegel teria, de fato, assumido que o Estado prussiano, com todas a sua burocracia, as suas imperfeições evidentes, seria esse Estado racional, ou simplesmente é o nível de organização que mais se aproxima do que seria o modelo de uma organização racional da sociedade. Tá? Talvez o próprio Hegel não tenha associado o Estado prussiano ao fim do Estado, né, ao pleno desenvolvimento do espírito, nesse sentido. Tá? O que Marx está dizendo é, vamos olhar o Estado prussiano concreto, tá? Entender que a racionalidade não está plenamente constituída nesse Estado. Tá? É nesse sentido que ele critica a filosofia do direito de Hegel, porque ele diz que Hegel já assume um modelo existente, né, que serviria de referência de um Estado plenamente constituído. Ele está dizendo, não, o Estado é imperfeito, o Estado constituído podemos apenas pensar, realizá-lo filosoficamente e depois tratar pela ação revolucionária de adequar a realidade ao pensamento racional filosófico. Veja esta passagem na carta que o jovem Marx escreve ao seu colega editor dos Anais Franco-Alemães, a carta a Arnold Hug. A reforma da consciência consiste unicamente em dar ao mundo consciência de sua consciência, despertá-lo do sonho em que está mergulhado a seu próprio respeito, explicar-lhe suas próprias ações. Nosso objetivo só pode consistir, como foi, aliás, o caso da crítica que Feuerbach fez da religião, em investir com uma forma humana consciente as questões religiosas e políticas. Nossa divisa deve, então, ser reforma da consciência, não como dogmas, mas pela análise da consciência mística e ininteligível a si própria. Manifeste-se ela na religião ou na política. Mostrar-se-á, então,
que há muito tempo o mundo tem um sonho de uma coisa da qual precisa agora tomar consciência para realmente possuí-la. Mostrar-se-á não se tratar de um enorme traço de suspensão entre o passado e o futuro, mas da colocação em prática de ideias do passado. Mostrar-se-á, enfim, que a humanidade não começa uma tarefa nova, mas conclui seu trabalho antigo, tomando dele consciência. Essa é uma passagem bastante famosa e conhecida. Marx está dizendo que essa realidade incompleta, alienada, ela deve ser compreendida, deve se tomar consciência dessa situação, tá certo? E a partir daí agir, né, no sentido de substituir a consciência mística, digamos assim, né, da religião e mesmo da política, né, a ideia mística do Estado como sendo o Estado perfeito, substituir por uma análise científica, né, e por um modelo que se aproxime de uma situação realmente racional. Tá? Então, deve-se tomar consciência da realidade incompleta, da condição alienada, para a partir daí agir no sentido da transformação e fazer realizar um modelo racional de sociedade. Tá? Então, nessa famosa passagem, Marx retrata isso para o seu colega. Então, os homens devem adquirir consciência da racionalidade pela reflexão filosófica, com a ajuda dos filósofos. E a partir dessa tomada de consciência, ele opera na história, transformando a realidade. Então, a filosofia deve despertar nas pessoas uma repulsa, né, às representações místicas, idealizadas, alienadas, e fazê-las ver que há uma realidade racional que se constitui, se realiza como realidade. A razão, ela quer se transformar em realidade, ela quer estar presente na organização social, nas instituições, na ordem jurídica, na forma das pessoas pensarem, tá? E, no entanto, ela ainda não se realizou plenamente. Tá? Então, a tomada de consciência é uma etapa desse processo, é o trabalho filosófico. Mas a segunda etapa é a realização desse ideal filosófico, digamos assim. Né? Fazer com que a realidade se aproxime do modelo pensado pela filosofia. Então, no ponto em que a filosofia oferece a plena descrição, a plena identificação da realidade racional, tomado dessa filosofia, os homens devem buscar transformar a realidade e aproximá-la da projeção filosófica, indo ao encontro da sua realidade, da sua verdade racional. A verdade do homem, o homem como sujeito plenamente constituído, e a verdade do Estado, das várias instituições, da organização política, que se aproxima desse modelo racional. Isso, primeiro, deve ser alcançado na consciência, pela reflexão científica filosófica, eliminando-se as representações místicas, toda forma de pensamento místico, tomando consciência da realidade do ponto de vista científico, e a partir daí transformar essa realidade. Né? Transforma a consciência transformada percebe a falta de ajuste entre a realidade e o ideal, atua na realidade. Tá? Portanto, a consciência que quer atuar, que quer transformar a realidade, é a consciência que se transforma em motor de ação e de transformação, a consciência esclarecida, que se torna ação revolucionária, certo? Que busca fazer com que a realidade se conforme à ideia que os homens, filosoficamente, cientificamente, fazem, tá, de si mesmo, tá, da sociedade, tudo isso à luz da reflexão filosófica. Então, a realidade está desajustada, a realidade não corresponde ao ideal racional, e a ação revolucionária é a busca de transformar o real no racional. Porque o real, enquanto não for racional, não é plenamente o real. É simplesmente um caminho, são formas alienadas, são modelos imperfeitos, são percalços, são desvios de percurso na direção da plena realização. E a ideia é ter, né, as instituições, a vida social, as formas de organização política, para o caminho da racionalidade plena, fazendo com que o real
no seu ponto de desenvolvimento, tá certo? Se conforme ao racional, realizando a fórmula hegeliana, o real é racional, tudo que é racional é real. Então, a ideia da reflexão filosófica do jovem Marx, sob inspiração hegeliana, é determinar a verdade racional do homem, enquanto sujeito da história, do Estado, das formas de organização política, etc. Então, o pensamento filosófico, ele determina a verdade racional da realidade imperfeita que analisa. Ele analisa a realidade, vê que não é o ideal, não é a verdade racional, não é a realização plena, e age a partir da tomada de consciência dessa racionalidade, age no sentido da transformação. Esse é o tema da crítica marxista. É transformar o real e aproximar o real do racional. Nesse sentido, ele percorre esse caminho crítico. A primeira realidade imperfeita que ele percebe leva à crítica da religião. O papel que os indivíduos desempenham na sociedade não é de indivíduos plenamente constituídos como sujeitos, mas de pessoas alienadas, inseridas espontaneamente num sistema social orgânico, espontâneo, e, portanto, as pessoas têm uma participação alienada na vida social, e como reflexo dessa alienação, se tem a tomada de consciência da perspectiva religiosa, que seria um sistema de crença alienado. Então, ele critica a religião, e o ponto de vista da crítica à religião é fundamentalmente ateu. Tá? Então, o ateísmo é uma parte fundamental do sistema de Marx. Marx substitui a ideia de Deus, o sistema religioso, simplesmente por uma ideia idealizada de homem, que seria essa relação a realização do sujeito pleno na história. O único Deus é o homem, mas não é o homem como indivíduo concreto. Não sou eu, não é você. É o ser genérico, a humanidade. É um homem abstrato. E, no fundo, é uma representação que simplesmente substitui a idealização de Deus pela idealização do homem, de certa forma, divinizado. Tá? Mas o Deus de Marx, do jovem Marx, é o homem como ser genérico, é o gênero do homem. Tá? Não é o que você é, o que te caracteriza como indivíduo, não é a sua personalidade, é o que há em comum e essencial em todas as pessoas. Né? Que, no fundo, isso é uma crença mística. Né? O que os místicos falam é que, no fundo, todos somos iguais. Né? Que nós temos camadas que definem as nossas personalidades, mas essa camada é condicionada socialmente, etc. Mas quando se vai na essência de cada um, todos somos o mesmo. Mesma energia cósmica. Né? Marx não se afasta muito disso. Mas na linguagem pretensamente científica, né, na reflexão filosófica, quem ocupa esse papel idealizado é o próprio ser humano, é o ser genérico. Então, a crítica à religião de Marx é fundamentalmente ateia. A religião é uma forma de consciência invertida no sentido de falsa, que não se sustenta. Tá? Aquilo que se acredita não é o que é, não é o que se apresenta na realidade. Essa consciência é uma consciência de um mundo invertido. Os papéis são trocados, né? As posições são trocadas. O que se vê como sujeito, na verdade, é predicado. Isso nós vamos trabalhar, são questões filosóficas que vamos precisar detalhar mais em outra videoaula. Eu estou aqui apresentando em caráter introdutório, mas a ideia de mundo falso, no sentido de mundo invertido, no sentido de papéis trocados nesse mundo. A crença religiosa são simplesmente representações, tá? Que expressam um homem idealizado, que simplesmente tratam de uma convenção do homem que é representado de uma maneira fundamentalmente falsa. Tá? O homem como criatura, o homem submisso ao Criador. Tá? São simplesmente representações. Ok? Não é o homem como sujeito constituído. Essa visão, ela não identifica a realidade do homem. Ela não realiza a verdade do homem no mundo real. Simplesmente, ela se fixa no ser ideal, projeta o ser concreto
em representações fantásticas de um mundo povoado por deuses e entidades sobrenaturais. E nessa representação fantástica se perde a identificação do próprio homem como sujeito plenamente constituído. Tá? O homem é rebaixado, digamos assim, à condição de mera criatura. Tá? Mas a crítica que é feita à religião não é simplesmente combater a religião em si mesma, mas combater um mundo que enseja essa representação falsa. O que Marx e os filósofos hegelianos, em geral, dessa época buscam é apontar a falsidade presente no mundo real, que leva a uma tomada de consciência alienada, portanto falsa, uma consciência falsa, e a consciência falsa fundamental é a consciência religiosa. Tá? Então, é o que o Marx diz, né? A crítica da religião é a crítica da terra. A crítica da terra é a crítica da política. Então, ele critica a religião porque a religião é um produto, é reflexão, né? É representação de pensamento de um mundo intrinsecamente falso, invertido, antagonista. O mundo em que os homens estão de maneira meramente espontânea, incompleta. Então, o mundo incompleto, o mundo puramente espontâneo, leva ao homem que não se constitui como ser pleno e que sente necessidade de formular uma visão alienada de uma realidade em que ele se encontra alienado. Tá? Então, é um mundo invertido que forma a consciência invertida, que é a consciência religiosa. Tá? Então, ele, ao criticar esse mundo, né, que deve ser transformado, e com isso abolir, se irá abolir a religião, ao criticar esse mundo, ele critica o direito, critica a política, critica o sistema econômico, então critica vários aspectos dessa realidade. E aponta o ideal racional dela, né, que será alcançado num futuro pela ação revolucionária. Essa é a fórmula que resume a crítica à filosofia do direito de Hegel. Essa obra do jovem Marx. Então, ocorre um processo na realidade social em que o indivíduo se torna estranho a si mesmo, a chamada autoalienação. Tá? E a palavra em alemão, que traduz essa forma de alienação, que o indivíduo não se reconhece, não se desenvolve plenamente, em alemão seria Selbstbestimmtfremdung, onde Fremd significa estranho, estrangeiro, estranho no sentido estrangeiro, de não pertencer àquela realidade. Então é esse estranhamento a si mesmo, ele não se realiza no que ele faz. Então, por exemplo, o trabalho não é a razão da vida dele, ele não se realiza no trabalho, essa é a perspectiva de Marx. Ele trabalha apenas para sobreviver. Tá? Ele não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. Marx faz essa inversão. Ele trabalha para obter o sustento e poder continuar sobrevivendo. Mas a realização dele em vida não é no trabalho, porque o trabalho, que é a inserção dele na sociedade civil, vocês vão ver isso mais adiante, o trabalho é o trabalho alienado, onde ele não se realiza no que faz. Então ele se estranha a si mesmo, né? Nessa expressão Selbstbestimmtfremdung, que podemos traduzir como autoalienação. Ok? Então, a partir da crítica da religião, como forma alienada de representação da realidade, ele chega à crítica da política nas formas alienadas de representação do sistema político. E uma forma alienada é imaginar que o Estado seja um Estado plenamente racional e não entender a diferença entre a igualdade teórica, formal das leis, de cada indivíduo nas leis, da participação política de cada indivíduo no sistema de escolhas, de decisões públicas, ou seja, o indivíduo na esfera do cidadão, todos sujeitos às mesmas leis, com os mesmos direitos políticos, seria uma esfera
de igualdade, e a esfera em que os indivíduos trabalham, participam da produção social, do trabalho coletivo, que é conhecida, chamada por Hegel, né, e Marx retoma isso, de sociedade civil. Então, a atuação na sociedade civil é uma coisa, a atuação como cidadão é outra. E a visão da alienação política é imaginar as pessoas plenamente iguais, representando cada um apenas como cidadãos, com direitos iguais e igual participação política, sem levar em conta as diferenças concretas na vida do indivíduo, né, na sociedade civil. Então, a falsa crença de igualdade que o sistema político dissemina entre as pessoas leva a uma falsa representação da política, assim como a religião é uma falsa representação de um mundo considerado um mundo místico. Então, tanto no plano da religião como no plano da política, o jovem Marx trata de desmascarar as representações falsas que os homens têm de si mesmos, como almas, como criaturas ou como cidadãos. Tá? Então, a partir da tomada da consciência da realidade, em que o homem percebe o antagonismo, percebe os papéis invertidos, se busca a racionalidade, né, a realidade racional, e aí, ao denunciar isso, luta-se pela transformação da sociedade e pela adequação a um plano racional. Tá? Então, a partir da crítica da religião, as reflexões do jovem Marx se expandem para a crítica da política, do Estado e da representação da cidadania. Então, ele vai dizer que a realidade alemã não representa, né, o pleno estado de desenvolvimento da organização social no plano da racionalidade plena. Ele vai dizer que, pelo menos, os alemães pensaram essa racionalidade, porque Hegel é alemão. Hegel identificou o caminho, né, o modelo, o que é a realidade racional e a necessidade que a razão tem de se impor na realidade. No entanto, ele diz que, embora no pensamento os alemães tenham alcançado o modelo racional de realidade, no plano concreto, né, das ações políticas, da constituição do Estado, a Alemanha está mais atrasada ainda que a França e a Inglaterra, porque a França e a Inglaterra fizeram suas revoluções liberais, suas revoluções burguesas. Elas romperam a sociedade estamental medieval, estabeleceram novos valores, lutaram por um tipo de individualismo burguês. Isso é um avanço. Quer dizer, o Estado burguês é mais próximo, embora não seja a plena manifestação do Estado racional, mas é mais próximo da racionalidade do que a organização medieval. Então, de certa forma, esse movimento da razão se impor na realidade antecipa os processos de transformação política que ocorreram na história dos países ocidentais. Então, a filosofia alemã teria pensado a Revolução Francesa, teria antecipado a modernidade e tudo que viria com a modernidade. No entanto, o modelo de organização do Estado alemão não realizou esse ideal burguês, o ideal racional, tá certo? Em que a Revolução Burguesa seria um caminho, mas não o final, porque o final é um modelo comunista, mas a Revolução Burguesa seria um passo na realização do racional, na realidade, pensada como organização política. Então, a Alemanha se tornou contemporânea de seu tempo pela filosofia, mas não pela organização política. Tá? Então, há uma realidade universal racional. Tá? Hegel captou essa realidade universal racional e tentou pensar a realidade alemã a partir dela. Tá? Mas ele não percebeu, e aí Marx aponta isso, é parte da crítica de Marx, que a organização política da Alemanha, num sistema monárquico, né, e na volta a uma organização medieval que ocorreu após a derrota de Napoleão, né, esses movimentos
que Marx observou na Alemanha, esses movimentos regressivos que ocorreram na organização política alemã, em reação, né, aos anos em que parte da Alemanha esteve sob o jugo de Napoleão. Então, essa reação alemã que tentou voltar, né, à sociedade estamental, representa, na verdade, um enorme retrocesso. Então, o Estado alemão, ele não avançou, né, não conseguiu impor o ideal burguês, não se aproximou da racionalidade, cujo modelo burguês é uma etapa necessária. Então, a Alemanha ficou para trás na organização política, mas no pensamento ela atingiu o ponto culminante. Ela está na fronteira, os filósofos alemães estão na fronteira do pensamento, mas os políticos alemães estão muito atrasados. Então, a Alemanha é contemporânea de seu tempo, ela capta o espírito de sua época apenas na filosofia. E o expoente máximo dessa filosofia seria Hegel. Tá certo? E Marx, nessa época, né, nesses anos de juventude, ele percebe que essa filosofia pensada por Hegel deveria agora ser realizada. Caberia aos revolucionários a realização do que foi pensado. De que maneira? Transformando a realidade alemã, atualizando a realidade alemã, fazendo prevalecer o ponto de vista racional, tá? O modelo racional de organização social. Tá? Portanto, a filosofia deveria ser concluída, tá? A filosofia está concluída, o modelo auge, o modelo de acabamento da filosofia seria Hegel, mas aí a transformação da realidade deveria ser concluída. Tá? Nesse ponto, vamos formular a questão da aula. É o seguinte: comente a fórmula, a filosofia está terminada, é preciso realizá-la, que aparece na crítica do jovem Marx. O que significa a ideia de que a filosofia está aí, se realizou, mas é preciso agora, a filosofia está aí, né, ela atingiu o estágio máximo de desenvolvimento, mas é preciso agora realizá-la, transformando a realidade. Expliquem isso. Muito bem. Então, a ideia é a tomada de consciência teórica é um aspecto importante da ação revolucionária transformadora. Né? Então, o real, primeiro, ele é projetado filosoficamente, ele não é observado, o que se observa são indícios do que seria o real racional, e a ação humana revolucionária cabe aproximar a realidade do racional. Tá? Esse é o papel da ação. A ação adequa a realidade ao racional. Tá? A filosofia pensa, identifica o racional, tá? Mas a ação revolucionária transforma a realidade, aproxima essa realidade do modelo racional. Então, a realidade, como tal, ela é negada, porque ela não é plenamente racional, e se luta por transformá-la, ou seja, por realizar a racionalidade. Então, se faz com que a realidade da história e do Estado pensada pela filosofia possa prevalecer, ou seja, que a realidade concreta do momento histórico se aproxime da realidade pensada pela filosofia. Então, fazer a realidade coincidir com o que é pensado, com o pensamento dela, com o aspecto racional identificado pelo pensamento. Então, se age nesse sentido, tá? Depois de ter pensado o mundo, se age no sentido de aproximar o mundo do ideal racional, fazendo cumprir a verdade da filosofia, fazendo a filosofia se realizar. A filosofia se realiza quando transforma a realidade no padrão racional. Ok? Então, a tomada de consciência leva à transformação da realidade, aproximando a realidade do que é pensado como racional dela. Ok? Então, critica-se a realidade a partir da consciência teórica da racionalidade nela. Tá? Então, o Marx vai dizer que se passa da arma da crítica à crítica das armas. Essa passagem aparece na introdução à filosofia do direito de Hegel, que aí já é o Marx realmente comunista, né, que foi publicado nos anais franco-alemães, e ele, de uma maneira muito retórica, ele diz, né, passa-se da arma da crítica, que é a filosofia, a arma da crítica, a crítica das armas, que é a ação revolucionária, a ação violenta. Passa-se da crítica à ação revolucionária. E a teoria, ela funciona como uma força material, porque se apodera do espírito dos homens e impulsiona cada qual a ação revolucionária. Então,
agindo revolucionariamente, sacude-se todas as condições atuais do estágio da sociedade em que o homem não é tratado humanamente, né? E busca se transformar a realidade para a realização do sujeito pleno, né? Busca-se ser radical, ou seja, ir à raiz dos fatos e não aceitar a realidade, reconhecer a realidade, não aceitá-la e lutar para que ela se aproxime do ideal racional. Isso é que faz a filosofia se realizar, transformando a realidade. Ok? Então, o pensamento filosófico ele é intrinsecamente um pensamento revolucionário. O que é filosófico é revolucionário porque reconhece o padrão racional e o estágio incompleto da realidade, e ser revolucionário é querer que o padrão racional venha a prevalecer. Então, o que é revolucionário é filosófico nesse sentido, né? Que busca a realização concreta do ideal filosófico. Então, a revolução, ela realiza a filosofia. A filosofia pensa a realidade, detecta o que há de imperfeito e incompleto nessa realidade, identifica o padrão racional dela, e a ação revolucionária procura aproximar uma coisa da outra. Portanto, a revolução realiza a filosofia. Ok? E aí, nessa introdução, o Marx diz, olha, o ativismo, o protagonismo dessa transformação está numa classe social. Uma classe que representa os interesses gerais de toda a sociedade, que é o proletariado. Tá? E aí, os marxólogos dizem que nessa etapa, né, nesse momento, o Marx descobre o proletariado. Ele descobre filosoficamente. Marx não conhecia o proletariado real, e pouco conheceu desse proletariado, que é um termo utilizado na época do Império Romano, certo? Simplesmente um grupo na sociedade, um estamento social, na época era um estamento social cuja função era reproduzir, era gerar mão de obra, né, para as várias finalidades do Império, né? Simplesmente eram produtores de filho, né? Eram proletários, geradores de proles, né? Era um termo bastante pejorativo, né, depreciativo, utilizado pelos romanos, que aí o Marx vai associar operários, né, essas classes subalternas em geral, ao proletariado. Tá? Não que o operário seja subalterno, eu estou dizendo, os trabalhadores braçais, digamos assim, né, que estão numa situação desfavorável do ponto de vista econômico, do ponto de vista do poder na sociedade. Então, Marx identifica nessa classe, aí vira classe, né, no capitalismo vira classe, antes era um estamento. Então, Marx identifica nessa classe o protagonismo da ação revolucionária, mas a classe em si, o proletariado, é concebido de uma maneira puramente abstrata. Tá? E ele dizia que o proletariado tende a se impor. Tá? A sociedade vai se decompor, né, numa única classe particular. Tá? Quando o proletariado reinar, digamos, na sociedade, as várias classes sociais irão se dissolver e o homem atingirá um estado de igualdade, né, no papel social, na inserção social, tá, que é simplesmente a libertação do proletariado, do proletário, que não vai estar numa posição mais subalterna, oprimida, alienada, etc. Né? E aí os proletários se transformarão em sujeitos plenamente realizados. Então, o papel do proletariado, ele é identificado filosoficamente. Tá? Depois ele será fundamentado economicamente. Aí vai associar o proletariado, a extração de mais-valia, processo de geração de lucro, etc. Mas essa é numa segunda etapa do Marx maduro dedicado à economia. Mas primeiro ele descobre o proletariado como uma categoria filosófica. Tá? É uma classe aprendida pelo pensamento, filosoficamente. Tá? E ele cria, na ideia dele de simplificar, né, a sociedade em duas classes antagônicas, ele cria um antagonista ao proletariado, que seria a burguesia, que é a classe reacionária, a classe que, digamos, luta contra as mudanças nas relações de produção, como eu comentei na videoaula anterior, tá certo? Essa classe que, num determinado momento, ela foi revolucionária, né? Ela rompeu com o padrão medieval, né, com aquela sociedade estamentária, rígida, com uma hierarquia muito inflexível, né, dos papéis sociais, etc. E aí gerou uma sociedade em que oferece maiores possibilidades de ascensão pelo comércio, pela atividade financeira, mas que, de qualquer maneira, esse caminho, né, de
ascensão ele está restrito a uns poucos sujeitos, né? E o proletariado se mantém fora de qualquer usufruto do progresso material da sociedade burguesa, né? Então, o burguês ele representa a força econômica, foi o impulso, né, das forças produtivas, né? Mas no momento em que as sociedades mais avançadas já atingiram um elevado grau de desenvolvimento, o burguês passa a ser a classe reacionária. E a classe revolucionária, a classe que se coloca ao lado das forças produtivas, é o proletariado. Ok? Então, o proletariado é aquele que busca a transformação e a sociedade, ao se transformar, se aproxima da racionalidade. O proletariado é a classe que percebe que o real ainda não é o racional, que deve lutar para aproximar a realidade da racionalidade. É o que se reconhece no mundo incompleto, no mundo imperfeito, no mundo que caminha ainda em direção da realização do sujeito humano. Ok? Então, a realidade com o proletário, enquanto existiu o proletário, ela é irracional. Tá? Então, suprimir o proletariado, acabar com a estrutura de classes da sociedade, é suprimir a irracionalidade da realidade existente. Então, a revolução e o fim das classes sociais é a realização da racionalidade do Estado e do mundo, portanto, é a realização da filosofia. Então, a ação revolucionária, ela se alinha, né, ao que é pensado na filosofia. Tá? Então, a ação o protagonismo do proletariado e a ação revolucionária é simplesmente a realização do que já foi pensado, a realização da filosofia. Aqui está uma passagem que aparece nessa introdução, bastante conhecida, em que o jovem Marx escreve: a emancipação do alemão é a emancipação do homem. A filosofia é a cabeça dessa emancipação. O proletariado é o seu coração. A filosofia não se pode realizar sem a supressão do proletariado. E o proletariado não se pode ser suprimido sem a revolução da filosofia. Então, para a revolução, para suprimir o proletariado, para acabar com as classes sociais, deve-se pensar a realidade contemporânea, a realidade efetivamente existente àquela época, como sendo incompleta e imperfeita, e a partir daí se age revolucionariamente. É isso que, de uma maneira simplificada, o jovem Marx está defendendo nas suas reflexões filosóficas. Muito bem, então por aí se percebe que o esquema não é totalmente determinista, não é moralista, né? A transformação ela tende a ocorrer, há um devir histórico, né, sob o impulso da racionalidade, e se movimenta pelas contradições, pelos antagonismos nessa sociedade, mas pode encontrar no meio do caminho obstáculos de difícil transposição. Então é possível que os homens ativamente lutem, né, pela transformação da realidade. Não por um critério moral, não para combater um mundo imoral, mas simplesmente buscando a realização plena do sujeito humano. Ok? Então, ao refletir a realidade filosoficamente e entender o seu aspecto incompleto, alienado, imperfeito, se rejeita, tá? E ativamente se busca uma transformação dela. Tá? Ok? Então, o racional se impõe pela ação do homem. Não é um moralismo abstrato, tá? Não é uma oposição entre o ser e o dever ser, não é a negação da realidade e a busca de um modelo em troca dessa realidade, é entender na própria realidade a emergência desse modelo, é ver o aspecto racional da realidade e entender como um caminho na direção da realização dessa realidade. Quer dizer, o dever ser está no ser, né? A realidade, o que é, ela contém o que deve ser, mas o que deve ser ainda não se realizou na realidade naquele estágio de desenvolvimento, é isso. Tá? Então, filosofar é encontrar essa razão, tá? E ela pode ser pensada e identificada no próprio dever da história, tá? Há um dever ser da própria realidade histórica, né? Mas pode encontrar obstáculos nesse caminho de desenvolvimento, e a ação revolucionária procura contornar esses obstáculos. Tá? Então, pensa a realidade criticamente, depois se age no sentido de transformar essa realidade.
Tá? Então, cabe ao pensamento filosófico e à filosofia captar a verdade dessa realidade social, a do Estado, a do cidadão, a do homem alienado e imperfeito, agir revolucionariamente unido das crenças filosóficas, tá certo? Que foram capazes de decifrar essas imperfeições da realidade. A partir da constatação dessas imperfeições, se sacode as condições existentes para realizar a racionalidade implícita na realidade, mas que não se realizou plenamente nesse estágio histórico. Muito bem, essa filosofia tem alguns problemas. Vou repassar alguns pontos críticos problemáticos. Primeiro, como se determina a verdade histórica do Estado, da economia e do homem? Qual o caminho da filosofia para identificar o racional? A verdade do indivíduo como sujeito e o modelo racional das instituições sociais. Como se chega a isso? Né? Será que a representação racional da história não aparece como um ponto de partida dessa representação? Será que o racional na história ela vem da reflexão histórica, ou da observação e do pensamento sobre a história, ou é algo assumido antecipadamente? Tá? Essa evolução declarada, né, das formas sociais, das instituições, né, e esse impulso determinista no sentido da realização do racional e, portanto, da realização da filosofia, não pressupõe uma representação racional da história, mas qual é a base da representação racional da história? Ok? Será que o materialismo histórico, ou seja, apostar no desenvolvimento das forças produtivas, da base material e econômica, justificaria uma representação racional da história? O Aron disse que tem muito problema em relação a isso, quando se apoia simplesmente na economia, no progresso técnico, para explicar a racionalidade da história. Tá? Será que o cumprimento da razão na organização efetiva da sociedade, no papel efetivo que os homens desempenham nessa sociedade, é algo que ocorre de uma maneira necessária? Há obstáculos que são intransponíveis? Não há momentos de dificuldade ou de reversão? O que garante uma trajetória tranquila na direção da realização da razão? Será que isso não é um pressuposto? Não é uma visão assumida na interpretação da história? Será que da observação da história pode-se chegar a essa conclusão, ou essa conclusão ela é assumida de início e mantida como uma maneira de interpretar a história? Então, são esses problemas que se colocam, né? Quais são as bases da crença dessa racionalidade no dever histórico? E aqui tem uma passagem do professor Aron, que eu vou ler, que fala exatamente dessa dificuldade entre a realidade, né? Esse diálogo entre a realidade e a tomada de consciência filosófica dela. Para Aron, a filosofia de Hegel serviu melhor que os outros sistemas filosóficos nessa tomada de consciência da realidade, na tentativa de estabelecer um diálogo da consciência com a própria realidade, a consciência numa ação transformadora, porque ao seu estilo, a dialética de Hegel consegue fugir de certas armadilhas do determinismo e da posição moralista. Tá? Porque identifica uma dialética entre a consciência que se toma da realidade, a consciência filosófica, a realidade bruta em que o homem se encontra alienado e a tomada de consciência científica, filosófica dela. Tá? Há uma dialética entre o pensamento, a tomada de consciência e a ação. Nas palavras de Aron, a tomada da consciência da realidade é o ponto de partida necessário da ação, no sentido estrito do termo, não sendo ação, verdadeiramente, ação e criação, senão na medida em que a realização da verdade racional.